Grato pela oportunidade, ok? Ouvi o barulhinho de gravar, então deixa eu começar de novo. Grato pela oportunidade, Romã. Grato ao Celso também por ter sugerido me chamar. E tentar explicar um pouquinho, né, que certamente eu não sou a pessoa mais habilitada sequer no estado de São Paulo para falar de tecnologias quânticas, né? Vai ser uma tentativa ambiciosa aqui, mas está entre os meus aprendizados recentes e, como o Roman já antecipou um pouquinho, está nessa tarefa que algumas pessoas se incumbiram de fazer. Mas para chegar lá, para chegar tanto nas pessoas como na tarefa, eu vou começar, né, com a parte que normalmente as pessoas procuram num seminário como esse, que é um pouquinho de física, né, um pouquinho de conhecimento sendo adquirido. E aí o que eu vou listar aqui e comentar suavemente é uma lista de acontecimentos relevantes científicos na área e que, se a gente apostasse que essas coisas iam acontecer ainda nessa década, há 10 anos atrás, provavelmente as respostas iam ser não para alguma delas. Então, eu preferi começar a minha lista pelas violações de Bell livres de loophole, né? Fechando loophole de detecção e de localidade simultaneamente. Esse é curioso que não é exatamente o que eu falei agora há pouco, né? Agora há pouco eu falei que esse daí não se apostaria, né? Que as coisas que eu vou falar, várias delas, não se apostaria. Esse estava prometido desde o ano passado para o mês que vem. Esse ficava aquela coisa sendo adiada, 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 todo mundo olhando para o lado de quando que o Zylender vai colocar o experimento, quando que o Zylender vai colocar o experimento, e a surpresa geral é que furaram a fila. O Hanson conseguiu fazer antes do Zylender, ou pelo menos publicar antes do Zylender. Tem uma boa polêmica na comunidade se a publicação foi adequada ou não, se já tinha estatística adequada para falar do assunto. Mas entre os pontos interessantes é que a solução que o Hanson usou, né, que o pessoal de Delft usou, então essa imagenzinha e essa foto é do campus de Delft, né, com 3 prédios diferentes. Num dos prédios você cria par de fótons que vai para 2 outros prédios A e B distantes. E lá nesses prédios A e B você tem centros NV, né, nitrogênio vacância, que estão o tempo todo sendo testados. Né? O curioso desse experimento daí é chamada estratégia de event ready, né? Que você só depois é que sabe se aqueles eventos serão ou não contados. Né? Raros eventos são contados, que são os que vêm da resposta sim no seu teste. Mas não quero entrar em detalhes desse experimento específico, mas dessa história interessante de terem aparecido um experimento em outubro, outros 2 publicados simultaneamente, né, publicados no mesmo número da PRL, que são ali o 250401, 250402, mas tem um detalhe que eu acho ainda mais divertido nessa história, que é o 250403, mas isso eu vou falar depois, perdão, me antecipei. Antes, deixa eu só falar um pouquinho, né, do que é um experimento de violação de desigualdade de Bell, né? Não necessariamente todo mundo da audiência sabe. Então, essa figurinha esclarece bem, essa figurinha que vem no Viewpoint, que foi publicado na PRL, Viewpoint não é na PRL, né, no site da APS, mas no Physics, né, como é o nome da revista virtual que eles têm para isso. Mas é bem descrito nessa imagenzinha aí, de você ter uma fonte que manda sistemas, sejam eles quais forem, a maneira que a gente sabe trabalhar é com sistemas quânticos, e aí esse estado que está escrito aí em cima descreve bem do que a gente está falando, qual é a fonte que a gente está trabalhando. Mas o relevante nessa história é que A e B são afastados, né, são laboratórios distantes, eram aqueles prédios ali, no caso do Hanson, e em cada um desses laboratórios você tem agentes que escolhem qual medição fazer. Né? Sempre eles têm mais de uma alternativa, no caso mais simples, que é CHSH, eles têm 2 alternativas, cada um. Em cada rodada do experimento, eles vão fazer uma das 2 alternativas que tem disponíveis, cada um em seu laboratório. E só depois de colecionar dados é que eles vão voltar e fazer a comparação, né? Poder saber, ó, como é que ficam as correlações aqui, e a gente consegue explicar essas correlações da maneira que a ciência estava acostumada a explicar.
né? E aí que aparecem as tais desigualdades de Bell, né? A maneira que a ciência estava acostumada, que é considerar que medições revelam propriedades, revelam valores que já estavam definidos, e você viola uma desigualdade de Bell, isso quer dizer que não, né? Que você não tinha esses valores previamente definidos. Mas entre as coisas que eu achei muito curiosa nesses 3 experimentos, está relacionado a esse outro, né, que é o número seguinte, né, o volume, o artigo seguinte, naquela mesma PRL 250403, onde 4 dos autores aqui também são autores de 3 daquele, né, dos 3 trabalhos que eu comentei antes. E o que esses caras estão relacionados, né, esse quarteto dos 5 que estão nesse daqui, é que eles trabalham em gerar aleatoriedade. Né? Aquela história de que eu preciso ter escolhas livres em cada um dos laboratórios, a maneira que todos eles escolheram de implementar, é alguma coisa que tecnicamente é o adequado hoje em dia, mas me parece curioso que todo mundo use o mesmo, né, o mesmo sistema. Isso acho que é uma espécie de novo loophole nas violações. Você ter também tecnologias quânticas, né? Você também usar de um sistema quântico independente para fazer geração de aleatoriedade, e a gente às vezes fala de expansão de aleatoriedade, que também hoje em dia é entendida como um recurso importante. Tá? Então, mas é um exemplo de tecnologia quântica nessa conversa aí. Outra coisa bastante interessante que veio de 2016 para cá, computação nas nuvens. Né? Então, o IBM Q Experience foi lançado em maio de 2016, e aí a gente pode ir lá se cadastrar e rodar seu circuitinho favorito. Eles também têm processadores mais sofisticados para rodar, né, e aí para clientes mesmo, né, não para clientes. Eles têm um nome bonito, acho que é clientes personal ou qualquer outra coisa, parecido com banco, né, que sempre tem um nome bonito para os seus clientes preferenciais. Então, esses clientes que são espécie de parceiros da IBM, esses têm acesso a processadores com mais bits, né, eu vou voltar a isso lá na frente, mas todo mundo tem acesso livre, né, e eles entendem bem que é uma parte importante do trabalho deles a educação, né, o acostumar as pessoas com a nova era quântica, nova era de tecnologias quânticas, que às vezes é chamado tecnologias quânticas 2.0. Mas isso, né? Estou só revendo alguns desses fatos e essa computação nas nuvens, né? Computação quântica nas nuvens começa lá em 2016. Em 2018 já espalha bastante, porque tem a Alibaba e a CAS montam uma nuvem para clientes corporativos. A D-Wave também abre seu acesso pelo Leap. A Rigetti, né, que é uma empresa especificamente preocupada com computação quântica, cria também o seu sistema livre, né, seu sistema que você pode lá se cadastrar e escrever seu códigozinho e rodar, né, montar seu circuito e rodar nos computadores dele. E depois ainda apareceu também 2 coisas paralelas pela Amazon, né, os 2 tipos de cliente que eles procuram. Então, tem uma parte mais simples e outra mais de empresas mesmo, outra mais corporativa. E, da mesma forma, a Microsoft entrou na brincadeira, tem lá o seu Azure Quantum, onde essas 2 últimas se colocam meio como caminhos para outras plataformas. Então, mas também não quero entrar em detalhes, não, é só dizer que tudo isso já é realidade, né? Tudo isso é realidade desses últimos 5 anos. E isso sim está nas apostas, que se alguém falasse 10 anos atrás, você vai conseguir ir lá se cadastrar e rodar o seu circuitinho de 12 qubits, não sei se eu apostaria isso, não. Eu tenho convicção que eu não apostaria isso 10 anos atrás. Outra coisa bacana desses últimos tempos, né? O Praskill, já em 2012, ele tinha batizado essa expressão NISQ, né? O Noise Intermediate Scale Quantum,
que era a ideia de, olha, conseguir um computador quântico universal eficiente que vá realmente trazer resultados fantásticos, demora. Isso é um caminho longo, mas que tem outras frutas mais ao alcance no meio do caminho. E ele já batizava aí essa era do NISQ. E aí, em 2018, ele voltou ao tema, né, com esse trabalhinho que eu estou colocando aí na tela, para logo em seguida, em 2019, a Google aparecer com o Sycamore. Então, o pessoal da Google AI Quantum, né, Artificial Intelligence Quantum, chega com esse maravilhoso bichinho aqui. Para quem nunca, assim como eu, né, acontecia comigo até um ano atrás, quem nunca viu a palavra Sycamore antes, é só essa árvorezinha que tem desenhada ali no chip. Né, se vocês olharem um dos pedaços do chip, uma das abas, tem um desenho de uma árvore, e essa árvore é uma árvore típica do hemisfério norte, e que foi a escolha da Google para o nome. Mas o bacana é o que tem ali dentro, na parte pretinha, né? A parte pretinha tem esses qubits supercondutores aí, tem esses transmons, né? Era previsto para serem 54 qubits e suas 88 junções, o que está em azul são sempre junções no sentido de acoplamento, né? Você ter os qubits sendo diretamente acoplados por essas crianças azuis, que no fundo são outros transmons também, e esses você usa como controle clássico, você ligar e desligar a interação entre os transmons que são usados como qubits, mesmo que são os xizinhos aí. Tá? O que está em branco é porque deu defeito, então eles essencialmente desligaram, aproveitaram que justamente tem como controlar as conectividades, colocaram para zero a conectividade dos dois vizinhos dele, então aquele cara essencialmente não existe nesse chip. Tá? Mas isso foi assunto do ano passado, só para dizer que trouxe toda a polêmica, né, da vantagem quântica, até com a palavra supremacia quântica, que não me agrada nem um pouco, mas a noção central aí foi que eles caracterizaram muito bem um dispositivo, né? Eles têm controle muito grande de cada qubit e das conexões entre qubits vizinhos, né? Com uma plataforma que tem bastante conectividade, e conseguiram rodar um problema que as melhores soluções clássicas demorariam muito mais. O quanto muito mais? Discutível, né? Na hora do paper eles colocavam 10 mil anos, e logo em seguida apareceu uma resposta da IBM que resolveria em apenas 2 dias e meio, mas na boa eles resolvem em 200 segundos, e para mim já está bem clara a vantagem ali dos 200 segundos em relação a 2 dias e meio, e ainda mais que isso, eu estou olhando para o meu celular aqui, eu estou ouvindo muito anúncio, não sei se eu que fiquei sem conexão, mas acho que não, né? Não, tá em ordem. Beleza. Então, deixa eu aproveitar. Diga. Posso aproveitar? Isso, interrompam à vontade. Tá, porque tem uma parte curiosa, né? A IBM diz que resolveria em 2 dias e meio um supercomputador que eles têm, né? Mas eles resolveram? Também não. Então. Exato. Então, assim, ainda... poderia resolver em 2 dias e meio, mas até hoje não resolveram, né? Exato. E ainda então, com também é um ponto... né? Que eles, para poder brigar, já tinham a conta do Sycamore de verdade, né? Da prática, que são 53, mas eles tinham feito para 54, né? Que era o prospecto que eles tinham antes. E aí já é algo do tipo, ao invés de 2 dias e meio, passa a ser 4 dias e meio, qualquer coisa assim. E, claramente, o Sycamore, ele é feito de maneira a ser muito fácil colocar mais uma faixazinha ali, né? Então, já é esperado para não muito tempo, um de 72 e por aí vai. Então, assim, claro que nunca é evidente o dia que você mudou de regime, né? Uma transição mais suave, mas claramente a gente já está na situação. E o Scott Aronson tem um texto muito bom nesse ponto, então quem quiser olhar mais sobre essa polêmica, vale muito a pena ler o Scott Aronson sobre o assunto. Marcelo, só aproveitando... Digam. Diga, Sheila, você falou antes.
Rapidinho. Mas assim, tinha falado que então o computador quântico ainda não tinha superado o clássico. Isso eu não entendi, porque você está falando que superou na questão de que quando você compara com o da IBM, né? O da IBM leva 2 dias para poder fazer a operação e esse pouquíssimos segundos, né? Então, assim, superou ou não superou? Isso é uma coisa que eu tô com muita dúvida, porque a impressão que eu tive, a impressão que a mídia vendeu pra gente é que não superou, que não é melhor. Depende sempre do que a gente define como superar. E, claramente, o que vai ser bombástico é o dia que tiver um problema verdadeiro sendo resolvido usando o computador quântico de maneira muito melhor do que computadores clássicos. Então, eles conseguiram resolver um problema. Só que o problema em si é essencialmente irrelevante, né? O problema é muito casado com teoria quântica, né? Justamente qual é a estatística de resultados se você faz um circuito aleatório com profundidade escolhida e, né, decidir se aquela amostragem vem ou não vem de um circuito desse tipo. Entendi. Então, é um problema inútil do ponto de vista clássico, né? Um problema que quase não faz sentido do ponto de vista clássico, né? Enquanto o que se espera, né, realmente outro grande milestone vai ser o dia que a gente for lá e fizer fatoração mais rápido do que a gente está acostumado a fazer classicamente e por aí vai. Então, esse o ponto central. Que se resume bastante nessa frase que eu coloquei a mais aqui, que é a frase final do paper do pessoal da Google. Né? Então, o que eles estão mostrando, né, eles estão essencialmente fazendo um trabalho de hardware. Né? Eles estão mostrando ali, olha, a gente tem um bichinho aqui que consegue fazer. Agora, a gente precisa de uma ideia bacana, né, de qual algoritmo eu devo rodar nesse cara que é programável, e isso é algo bacana dele, para realmente dizer, olha, agora a gente está tomando partido, a gente está se utilizando desses recursos quânticos para resolver problemas que a gente tenha. E tinha mais alguém que queria perguntar alguma coisa. A minha questão era exatamente essa, na verdade. Se já há algum tipo de protocolo bem definido para falar o que de fato é supremacia. Porque realmente você pega um algoritmo muito particular, alguma coisa para resolver muito particular, não faria muito sentido definir supremacia absoluta, né? Como se fosse algo definitivo. Mas é isso mesmo, obrigado. Não, é tudo que ainda fica em aberto, aí tem... Esse é o ponto que a IBM... Desculpa, pode falar. Pode completar também, Celso, mas sim, esse é o ponto que a IBM bate. Né? Esse é um ponto que a IBM bate. Lá o Quantum Volume, que eu ainda estou aprendendo melhor o que é. Eu só tenho ideias intuitivas dele, mas estou querendo entender melhor ainda. Mas pode acrescentar. Porque assim, essa definição de supremacia quântica já vem de um tempo aí. Foi o próprio Preskill, não foi? Sim. Que introduziu, né? E ele fala assim, supremacia quântica vai ser o dia que o computador quântico resolver um problema real, mais rápido, ou que um computador clássico não seja capaz de resolver, na verdade. Tá? E, então, por isso, a IBM tentou argumentar, primeiro, que não daria para resolver, ou melhor, ela conseguiria resolver o mesmo problema em 2 dias. Então, ou seja, seria um problema solúvel, embora com um tempo muito longo, comparado com o que o computador quântico deles faz, seria solúvel ainda, então, por isso, não seria uma supremacia quântica ainda. Mas o outro ponto que eles batem é esse. O problema resolvido não é um problema prático, não é um problema real. Então, assim, ninguém está interessado, pelo menos por enquanto, nesse tipo de solução. Não é um problema de resolver equações diferenciais lá que interessa para 1000 coisas, resolver matrizes, etc. Né? Então, eles batem nesses 2 pontos, né? Só uma curiosidade, Celso e professor Marcelo, é que existe uma carta aberta do próprio Preskill comentando isso, né? E lá ele fala isso que o Celso acabou de falar, né? Porque quando ele define, né? Eu também concordo, acho que ele foi o primeiro a definir isso, né? Esse termo supremacia é nesse sentido, ou seja, não basta só você resolver mais rápido que um clássico, mas para que você tenha supremacia, de fato, você tem que mostrar que o teu computador quântico ele é capaz de resolver um problema que o clássico não consiga. Não é só questão de tempo, mas também questão de que o clássico realmente não consegue, e aí você consegue no quântico, né? E aí ele comenta, né, porque o pessoal
começou a divulgar como realmente atingimos supremacia. Ele fala lá na carta, né, que ainda está um pouco longe. Sem querer ir longe demais, mas a gente tem que ter cuidado com essas várias definições mesmo, né? Que o não consiga vai estar sempre restrito à tecnologia disponível, né? Porque a gente tem resultados de computação, né, resultados teóricos de ciência da computação, que tudo que você consegue fazer num computador quântico, você também consegue fazer no computador clássico. Só que o overhead é que vai ser exponencial, né? Você vai precisar de muito mais recursos. Então, um outro lado bastante bacana nessa direção é que esse cara é um bichinho de 53 bits quânticos, né? Enquanto o Summit, que a IBM né, dizia que poderia usar, mas como o Celso falou, não usou, é o maior supercomputador que a gente tem disponível, tá? E que não vai desperdiçar 2 dias e meio da capacidade computacional dele para discutir circuito aleatório. Então, mas a gente não precisa decidir aqui se superou ou não, né? O bacana é esse lado de trouxe o assunto à baila, né? E realmente é algo que vai ser muito difícil definir quando que atingiu e quando que não atingiu, né? Vai ser aquela região cinzenta de para alguns critérios sim, para outros não, por aí vai, e que já leva para uma questão importante, que é a questão de benchmarking, né? De você decidir como é que você compara coisas, como é que você diz sim ou não para vários problemas tecnológicos. Então, isso está entre as boas discussões, né? Como eu não coloquei nada no seminário nessa direção, mas a conversa puxou nessa direção, tem o lado de verificação também, né? Que é um problema muito interessante do ponto de vista científico e prático, que tá bom, se a gente quer montar máquinas que vão fazer aquilo que as máquinas clássicas não fazem, como é que você vai ter convicção de que ela fez? Né? Onde é que você vai testar seu resultado? O que, de novo, depende do tipo de problema que a gente está tratando. Para fatoração, isso é muito simples, né? Para fatoração, você vai multiplicar os 2 números e verificar que deu certo. Mas para problemas mais enrolados, né? Para problemas que muitas vezes o output também é quântico, isso vai ser uma coisa bem mais complicada e que tem gente se dedicando ao assunto. E aí, sem sair do Sycamore, mas mudando para esse ano, né, para mês passado, essencialmente, saiu mais um resultado bacana que a Google fez, né, que está nessa direção de a gente precisa de um algoritmo bom para rodar. Eles rodaram alguma coisa interessante, que é esse, né, o que eles chamaram aí de fazer Hartree-Fock, né, fazer essencialmente química quântica, né, você aprender mais sobre a estrutura de moléculas, e em especial a última parte é onde eles trabalham com essa dimerização, né, você ter essas duas configurações distintas e fazer todo o caminho, todo não, mas alguns passos intermediários no caminho de passar da configuração cis para a configuração trans desse composto aí. E o detalhe curioso é que para isso eles só usaram 12 qubits, né? Então tem o desenho C aí embaixo, que mostra quais dos qubits disponíveis num Sycamore que eles botaram para funcionar. São bem poucos, né? Mas está relacionado ao que eles conseguiam garantir que estavam fazendo com o controle adequado, né? Dentro do regime adequado. E só tem esse parênteses que eu pus aí, que é simulação digital, simulação quântica digital, porque quando eu ouvi o anúncio, eu achei que eles tinham feito algo talvez menos interessante, mas que talvez usasse mais qubits, né? Que é o que a gente chama de simulação analógica, né? Que era a primeira ideia que o Feynman teve para a computação quântica. Era, bom, se é tão difícil eu fazer as contas de sistemas físicos, né, de sistemas quânticos, usando os computadores usuais, por que eu não uso sistemas quânticos para fazer essas contas? Né? Então, a ideia era realmente ir direto para simulação, né? Você ter um outro sistema quântico no qual você tivesse mais controle, que pudesse te ensinar sobre o sistema que você estava interessado. Aqui não é isso que eles fazem, é relevante dizer. Aqui eles realmente fazem computação quântica para aprender sobre um sistema quântico. Tá? É nesse sentido que é digital a simulação. E aí eu já trouxe para
né, a baila para a questão de algoritmos, né? Eles dizerem lá que falta uma grande ideia, em grande parte, é falar um pouco sobre algoritmos quânticos, e quase todo mundo, né, que já participou de eventos em informação quântica começa a ouvir que tem lá o algoritmo de Deutsch, que foi de 1985, que é muito interessante no sentido de mostrar que existe vantagem quântica num modelo de oráculo, né? Você tem como acessar uma única vez um oráculo para decidir se duas coisas são iguais ou diferentes, enquanto classicamente você precisaria dos dois acessos. Então já tem alguma coisa de interessante aí. Mais interessante mesmo foi o algoritmo de Shor, né, que mesmo que a gente não tenha prova clássica da impossibilidade de fatorar em tempo polinomial, mas não se conhece algoritmo de fatoração em tempo polinomial, a crença geral é que não é possível, e o Shor vai lá e mostra, olha, com um processador quântico, sim, a gente tem como fazer fatoração em tempo polinomial. Isso é muito bacana, foi essencialmente um motivo de chamar a atenção para o ramo da computação quântica lá nos anos 90. Né, toda a preocupação com a criptografia usada naquele tempo e usada até hoje. E aí só um parênteses que eu gosto de lembrar de uma expressão que eu gostei do Schleicher, né, do Wolfgang Schleicher, que ele fala, bom, mas que teoria quântica tem a ver com fatoração? Né? Nada. Né? Agora, a teoria quântica tem tudo a ver com periodicidade, tem tudo a ver com achar frequências, achar períodos, e achando períodos você tem como fazer criptografia, você tem como fazer fatoração, então, né, fazer criptoanálise. Então, esse é o caminho das pedras aí. Além disso, todo mundo ouve falar do algoritmo de Grover, que também é lá da década de 90, que essencialmente é muito bonitinho, né? Um primitivo a mais para você fazer busca numa base desordenada. E durante muito tempo ficou aquela coisa meio constrangedora, que todo mundo gostava de falar, tem muitos computadores, né? Tem muita coisa interessante em computação quântica, e você pode fazer essencialmente esses mesmos algoritmos ou variações dele. Né? Durante muito tempo, todas as novidades pareciam só releituras dessas mesmas ideias, generalizações dessas mesmas ideias. Mas é divertidíssimo que a coisa mudou radicalmente. Né? Embora a gente ainda esteja nessa dívida com o Sycamore, né, de dizer, olha, vai lá e roda isso, porque você não consegue nesse regime NISQ, né, nesse regime de poucos qubits e que tem um volume de ruído considerável, você ainda não tem a boa ideia que eles estão esperando. Mas dentro da computação idealizada, você tem, hoje em dia, esse site aí que eu não conhecia até um tempinho atrás, que é o Quantum Algorithm Zoo, né? Você vai para um zoológico e encontra uma quantidade imensa de bichinhos interessantes ali, de algoritmos para resolver problemas práticos, para resolver problemas de verdade, mas que, de novo, precisam de correção de erros, precisam de computadores quânticos maiores. Essa é a sutileza aí. E entre esses algoritmos que você vai encontrar no Zoo, está a parte de machine learning, né, que é outro sucesso grande do ponto de vista clássico. Né? Hoje em dia, muitos problemas são resolvidos usando estratégias de machine learning. Alguns amigos da estatística dizem que isso só quer dizer usar estatística, né? Só um nome bonito para fazer coisas que já eram conhecidas há bastante tempo. Agora você tem mais capacidade de utilização das máquinas para isso. Mas aí tem essas duas setinhas que eu pus na parte de Quantum Machine Learning, porque você tem os dois lados dessa história. Né? Você tem o que dá para usar de Machine Learning para resolver problemas quânticos, né? Por exemplo, caracterização de emaranhamento e coisa assim. Você tem coisas que são difíceis de resolver, mas que você pode treinar máquinas com alguns exemplos. Né? Difícil de resolver não quer dizer impossível de resolver, só quer dizer que é muito custoso. Então, você pode investir esse custoso algumas vezes e depois, com isso, fazer, né, treinar a sua máquina para aprender em cima dos casos que você fez de maneira muito custosa e depois, de maneira barata, ter a resposta para quando você precisar, né, quando você precisar certificar emaranhamento, por exemplo. E tem a pergunta mais relevante, que está na parte de algoritmos, que é realmente usar estratégias quânticas, né, usar algoritmos quânticos de
aprendizado de máquina. Tá? Isso também está avançando e pode ser o que vai se fazer de interessante em computadores quânticos no futuro não muito distante. Outra coisa super bacana é você fazer distribuição de chave via satélite, né? Então, tem lá o Micius, né, que é o nome do satélite que a China lançou em 2016, e isso foi outro evento marcante do ponto de vista de tecnologias quânticas, né? Na hora que a China anunciou que lançaria um satélite para comunicações quânticas, outros pedaços do globo coçaram a cabeça imediatamente, né? Veio que, peraí, a gente está ficando para trás e não pode deixar isso acontecer tanto assim. E depois, né, tem esse PRL aí de 2018, já em janeiro de 2018, onde eles conseguem fazer essa rede quântica, né, essa comunicação quântica intercontinental, mas com a seguinte sutileza, né, e provavelmente foi isso que árbitro deve ter reclamado quando eles mandaram ou para Nature ou para Science, falar, mas essa sua comunicação quântica aí não está realmente usando o emaranhamento entre as coisas distantes. Né? Porque qual é a graça desse trabalho de 2018? Eles fazem, essencialmente, o protocolo do Eckert, né? Não é exatamente o do Eckert, mas é de fazer chave criptográfica a partir de emaranhamento, mas é sempre entre o satélite e a base. Né? Na hora que ele passa perto de uma base chinesa, ele estabelece uma chave com a base chinesa. Depois ele passa perto da base austríaca, estabelece uma outra chave com a base austríaca. Mas nota que cada um sabe a sua chave. Então agora o satélite pode somar essas duas chaves, mandar essa notícia das duas chaves para o mundo todo, porque isso traz informação zero, né? Se você tem chaves que são aleatórias, a soma de duas chaves não serve para nada para outros aprenderem. Mas cada um, como já sabe a sua, aprende a do outro. Então, com isso, eles puderam passar um vídeo para cada lado, né? Porque com isso eles têm logo duas chaves estabelecidas e conseguiram fazer essa comunicação que tem fundamentação quântica na distribuição de chave, mas não é o protocolo mais padrão de distribuição de chave. Mas nada como trabalhar mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho, e entre duas bases chinesas, né, em 1.120 quilômetros de distância, isso sim, eles conseguiram fazer diretamente, né, e ver que o Arthur Eckert é o penúltimo autor ali, com o Jian Wei-Pan sendo o cara do satélite, né, sendo o que lá na China é o chamado pai do quantum, né, é o que está por trás de todo o desenvolvimento chinês nisso daí. Ok. Outra linha muito bacana de tecnologia quântica, né, de aplicação de tecnologias quânticas, é o que tem sido chamado hoje em dia de quantum sensing, né, você está intimamente ligado com a área chamada metrologia quântica, né, você aprender a como usar recursos quânticos para melhorar sua sensibilidade ou melhorar sua resolução, né, todas as coisas importantes de você aprender sobre o que quer que seja. Né, você fazer imagens, por exemplo. Então, tem todo o conceito de imagem fantasma, que era vendido como a ideia de você ver sem passar sequer um fóton por uma amostra, né? Mas isso tem aplicações bacanas em biologia, por exemplo, né? Você evitar mandar energia demais para conseguir olhar um tecido que pode ser muito sensível àquela luz e por aí vai. Você tem sensores de gravidade que hoje em dia usam interferometria, e tem gente na audiência que sabe bem mais que isso, sobre isso do que eu, mas é algo bastante bacana também, de como é que você pode ganhar muito em resolução trabalhando com sensores que usam interferometria. Você pode usar sensores para, né, spins, essencialmente. Você vai aproveitar spins para perceber acelerações angulares e velocidades angulares. Relógio quântico é algo
né, que está há muito tempo no mercado, a gente quase que esquece que é uma tecnologia quântica relevante, porque chegou cedo demais em algum sentido, mas eu estou com essa brincadeira aí do here, there, everywhere, porque uma das partes bacanas é a preocupação de você conseguir miniaturizar essas crianças, você conseguir colocar essas crianças no que eles chamam de on the field, né? Você levar para aplicações variadas em lugares variados, né? De que hoje em dia a gente tem esse tipo de relógio em satélites, né? Para fazer o GPS todo, você precisa disso, mas você não tem um dele no bolso com a resolução adequada, você tem uma resolução média. E trabalhar em melhorar essa resolução também é algo bastante relevante. Sensores de campo elétrico, de campo magnético, então toda essa área de sensoriamento é muito importante. E para cada caso que eu escrevi aí, existe uma coleção já de patentes que são pedidas em lugares diferentes. E tem uma espécie de corrida mundial das patentes. Então, tem 3, né, tudo eu peguei desse report aí da Comissão Europeia, mas vê que tem 3 figuras, né? Tem patentes para computação quântica, patentes para distribuição de chaves, né, de criptografia, e eles chamam de patentes de emaranhamento, mas a maior parte dessas patentes de emaranhamento está preocupada com sensoriamento, está preocupada com você ganhar resolução usando emaranhamento. E aí é bacana, especialmente, olhar para a parte de distribuição de chave, né, e ver como está tudo ficando vermelho ali. Né, e vermelho, não por acaso, é a China. Né, então, uma das coisas divertidas dos meus aprendizados recentes, de ficar xeretando essas coisas, é saber que o Jianwei Pan considera o Snowden como uma espécie de patrono do desenvolvimento científico em criptografia quântica que a China vem vivendo nesses tempos. E claramente eles são quem está mais avançado, não apenas pelo número de patentes escritas aí, mas, como acabamos de falar, por mandar satélite para fazer comunicação quântica, né, ou para estabelecer chave quântica, é isso que a gente chama de comunicação quântica no final da história. Né, a comunicação em si é clássica, depois é usar luz clássica, outras técnicas clássicas, mas a chave criptográfica é distribuída de maneira quântica. E, bom, já estamos saindo da parte realmente científica, e aí, quando a gente sai da parte científica, aparece, já em 2017, uma matéria imensa, uma coleção de matérias, que é o chamado Technology Quarterly, né, da The Economist, no primeiro trimestre de 17, foi dedicado inteiramente a tecnologias quânticas, né, e tem tanto uma frase emblemática, que é essa daqui, né, as chances são boas e as coisas utilizadas são bem curiosas, né, são bem estranhas, mas em inglês fica muito mais bonito, né, com the odds are good and the good are odd. Mas tem ainda, né, eu costumo brincar com a história de economistas são muito bons de prever o passado, né, mas aqui até que eles acertaram bastante, a gente é que está podendo olhar em retrospectiva o que eles já diziam lá em 17, né, e, em especial, nesse paragrafinho, a gente termina aí com eles pedindo para a gente olhar para o que está na matéria, falando sobre investimento mundial no assunto, que já estava na escala de 1,5 bilhão de dólares, e que provavelmente isso ia crescer bastante. Então está aqui o que eles estavam falando, a chart que eles pedem para a gente olhar é essa, tá? A fonte são eles mesmos, a Economist, mas essencialmente eles estão focados aí no ano de 2015, tá? E olhando na escala de euros, né, de milhão de euros, o que está sendo gasto, ou o que estava sendo estimado, ou previsto ter gasto em 2015, mundo afora. Entre as coisas que eu acho relevante olhar nessa figura é que o Brasil está ali, né? O Brasil tem algo não muito diferente do seu famoso 1% mundial, e isso é significante, né? Isso vê que não é muito diferente do valor da Espanha, né? Metade, essencialmente, do que a Espanha previa no mesmo período.
tá? E também não é tão diferente assim do que a Rússia estava investindo, por aí vai. Polônia é quase igual, e hoje em dia a Polônia deu um salto imenso. E a gente pode comparar com essa outra figura, que é agora de 2020, tá? De uma organização chamada QRECA, onde olhar para os valores assusta, né? Que o salto foi muito grande, né? Essencialmente multiplicou por 10 o esforço mundial, e isso porque tem uma coleção de novas iniciativas mundo afora. Mas o que mais assusta não são os números em si, porque até é confuso pensar nesses números, né? Saber o que entra nessas contas e por aí vai. Mas o que preocupa bastante é que a gente sumiu do mapa, né? Aqui o RECA não nos enxerga. Isso não quer dizer que não há investimento, tá? Em 2020. Existe, evidentemente, inclusive porque na hora de contabilizar esses números, a maior parte disso é realmente pagar mão de obra, é pagar salários, é pagar bolsas. E a gente continua pagando salários e bolsas para pesquisadores em teoria quântica, em especial, tecnologias quânticas em alguns casos, e isso não aparece, né? Então, esse é o ponto dessa invisibilidade, né, que é um tema relevante em várias áreas, mas, em especial, para o assunto tecnologias quânticas, o Brasil se tornou invisível nesse tempo recente. E isso nos preocupa, e isso leva de volta ao início do seminário. Como eu falei, eu passei mais tempo motivando do que qualquer outra coisa, porque ao invés de falar do trabalho que eu já fiz, eu vou falando do trabalho que a gente está fazendo. Então, o agente aí é importante. Tá? Hoje em dia, somos 6 pesquisadores radicados aqui em São Paulo, pensando nesse assunto, né? Discutindo, já montando uma estratégia para levar essa questão à FAPESP, essencialmente porque politicamente a gente não tem nenhuma esperança de uma iniciativa nacional que bote o Brasil de volta no mapa da tecnologia quântica, mas a gente tem consciência que é viável fazer isso dentro do estado de São Paulo. E é por isso que essa galera que está, o Celso, é a nossa aquisição recente, mas... Então, essa é uma imagem da nossa conversa de ontem, onde os então 5 conversavam com o Celso como alguém que tinha o que contribuir, e de tanto que ele tinha o que contribuir, agora ele está no time também. E é importante dizer que nosso papel aí não é de dono de nada, não é de nada disso, a gente está trabalhando como catalisadores, né? A gente está fazendo um serviço que a gente vê como um serviço para a comunidade mesmo, um serviço não só para a comunidade científica, um serviço para a comunidade brasileira em geral, em especial radicada em São Paulo, já que é o que a gente tem expectativa nesse momento de nos ouvir, né, de permitir, de dar uma reação positiva com isso. Então, entre as várias coisas que a gente está fazendo é levantar toda a informação disponível sobre as iniciativas mundiais. Não vou detalhar, nem tenho competência para isso, não consegui ainda fazer meu para-casa inteiro de ler tudo que a gente já levantou sobre o assunto, mas das partes que eu li tem algo que eu achei muito bacana, que é essa maneira que o documento alemão, né, que é de 2018, setembro de 2018, está ali embaixo, apresenta o conceito de tecnologias quânticas. Né? Então, vou passar por esse paragrafinho aqui, de se a gente tem um mundo quântico, né, então é necessário a gente ser hábil para usar sistemas quânticos para nos ajudar a entender melhor e organizar de maneira mais eficiente esse mundo. E é sobre isso que tecnologias quânticas tratam, né? Isso que é muito bacana, essa visão de tecnologias quânticas, tanto são o objeto tecnológico, quanto a maneira de nos ajudar a entender melhor o mundo. Então, acho que isso está entre as revoluções das tecnologias quânticas. A gente ainda vai ter que se debruçar em fazer figuras bonitas como essa, né? Uma das vantagens de figuras bonitas como essa é que elas trazem muita informação, então eu poderia dar o seminário inteiro olhando só para isso daqui. Não vou fazer isso, porque o nosso tempo já está correndo e eu quero muito ouvir vocês e contar outras coisas para vocês, mas é só dar essa noção de que esses documentos estão disponíveis, né? Que tem bastante coisa para a gente aproveitar dos esforços mundiais para poder escolher os nossos esforços locais, mas ver que tem aplicação em muito lugar, né? Tem uma gama muito variada de
coisas que podem encaixar adequadamente dentro de tecnologias quânticas, né? A gente não tem nenhuma vontade de forçar a barra para encaixar coisas, mas a gente entende que é muito amplo, né? Que é muito grande e que não pode deixar de fazer. Essa é uma parte importante da coisa. E aí o que a gente está fazendo, e várias outras coisas, é levantar qual é a capacidade que São Paulo já tem, né? O estado de São Paulo já tem instalado. Aqui a gente está pensando só em pesquisadores já fixados. Claro que se a gente incluir pós-docs e estudantes, esses números triplicam ou coisa assim, mas é mais difícil justificar um esforço de longo prazo em cima de gente que ainda não está fixada. Mas a gente tem já esse levantamento da ordem de 50 pesquisadores nessas várias instituições. Então, isso são informações relevantes no sentido de mostrar que a gente tem quantidade e que a gente tem essa quantidade muito bem espalhada, né? Ela espalhada tanto geograficamente quanto em termos de em que cada pesquisador ou cada pesquisadora se concentra, né? Qual é o grau de senioridade. Tem gente muito jovem chegando para fazer essa coisa avançar, mas tem alguns macacos velhos também que são importantes para a gente aproveitar a luz deles e por aí seguir. Então, né, esse nosso levantamento já nos deixa um pouco felizes de ver que tem muita coisa. A gente já sabia que era para ter, mas eu acho que entre as coisas bacanas de participar dessas conversas é enxergar melhor essa própria capacidade instalada. Outra parte importante é a gente levantar perspectivas, né? A gente tem separado nessas 3 grandes áreas aí de comunicação, sensoriamento e processamento de informação, e a gente está no começo do processo de levantar as perspectivas dentro do estado de São Paulo, né? Que aplicações, mundo prático, são adequadas para cada uma dessas coisas. Tá? E isso, como eu falei, está iniciando, é tudo ainda muito preliminar, mas é algo que empolga a gente no momento. Pensar também nesses agentes, né? E aí, entre as coisas bacanas, a gente acabou de ter uma conversa com o pessoal da IBM, né? Acabou mesmo, foi agora às 15h, e aí eu vou poder trazer algumas coisinhas para vocês do que a gente conversou lá. A gente ainda quer ter outras conversas com gente da Petrobras, gente dessa Werner von Braun, que eu confesso que eu desconhecia, me foi apresentado como uma empresa, aí eu fui xeretar na internet, ele se apresenta como um instituto que faz a ligação entre pesquisa e esses players econômicos aí. Então, de certa forma, a gente está querendo ajudar a fazer o serviço que eles já dizem que fazem, que também é muito bom, né? Afinal de contas, a gente é menos competente nisso do que eles, então é bom ter gente que já tem essa visão de como juntar as pontas, tá? E a gente está levantando essas reticências, a gente quer ter mais e mais, né? Aumentar essa lista, não de imediato, mas no futuro de médio prazo, a gente quer que essa lista cresça. E aí, algo que talvez vocês já tenham visto, porque semana passada apareceram uns tweets a esse respeito, mas vê que eu estou trazendo aqui da nossa conversa, né? Quem estava apresentando era o Ken Wood, que é diretor da IBM Cube, né? Da iniciativa quântica mundial da IBM. Mas vê que é muito bacana eles já terem um roadmap desse tipo, né? Eles se comprometerem essencialmente que eles pretendem dar esses passos todos aqui, sabendo que a gente não está falando do nada, né? A gente tem, em 2019, eles realmente tinham o Falcon ali, com seus 27 qubits. Em 2020, eles já lançaram o Hummingbird com 65. E prometem, essencialmente, dobrar isso para 2021, né? Ter seu Eagle com 127, e mais que dobrar para 2022. Esse é o caso mais otimista da coisa, e também seguir mais que dobrando para 2023. E parece que eles estão caminhando nisso também, né? Porque do 27 para 65 também foi mais que dobrar, né? Então é uma escala que
não está fora de propósito, não. Né? Daqui até 2023, pensar em ter da ordem de 1000 qubits, e é claro, qubit sozinho não resolve, sozinho, não, o número de qubits sozinho, né? Os vários qubits, mas a quantidade só não é resposta. E aí, nisso que eu já comentei, que eles têm lá a noção do volume quântico, que tenta ser um benchmark interessante de o quanto de realmente quântico tem no seu processador. E isso eles também prometem pelo menos dobrar a cada ano nesses próximos anos recentes. Ô, Terra. Diga. Então, mas o problema também é o ruído, né? À medida que você vai aumentando a quantidade de qubit, você aumenta a quantidade de ruído. O problema é que a gente não tem, né? O ideal seria se a gente tivesse 3 já, né? Desses losangozinhos já. Porque se a gente tivesse 3, a gente já conseguia comparar qual que foi a quantidade, a taxa de quanto aumentou o qubit com o tanto de erro que acrescentou, porque isso é importante, né? Mas a gente não tem esse dado. O que você acha disso? Você acha que eles vão conseguir atingir essa meta sem crescer demais o erro? Sim, sim. Isso é legal olhar a apresentação do John Martins, quando ele ainda estava na Google, né, ele falando do Sycamore. Ele tem, porque justamente como eu comentei na hora que eu estava falando do Sycamore lá atrás, eles têm muita precisão em cada componente. E aí, o que tem de bacana é que é verdade o que você falou, a gente vai aumentando o tamanho, o ruído vai piorando, mas ele não piora drasticamente. Isso que é o bacana na apresentação dele. Né? Eles estão ainda num regime onde, em termos logarítmicos, vem piorando, mas por motivos que eu desconheço, mas eu tenho com confiança que ele sabe o que estava falando lá, vai ter uma espécie de saturação nessa curva. Né? Então, o aumentar qubits não vai fazer com que o ruído global piore tanto assim. Tá? Entendi. Então, nossa, eu imaginava que era o contrário. A impressão que eu tinha que era que a quantidade de qubits iria saturar, mas o erro iria escalar. Tá, mas não, né? Então é o contrário. Entre as coisas bacanas do trabalho do Sycamore ali, da supremacia, é que eles caracterizam muito bem a taxa de erro isoladamente, e aí depois eles falam, agora liga tudo. Né? Porque seria viável essa situação de, você tem cada qubit muito bom, mas na hora que liga todo mundo vira um inferno. É o que você espera de uma máquina, né? O ruído de um atrapalha no outro e tal. Mas eles mostram que não é dramático, né? Que ali eles têm direitinho o controle de qual é o ruído só com essa junção funcionando e qual é o ruído com todas as outras ligadas. E, assim, claro que piora, mas não piora dramaticamente. E aí, em cima desse conhecimento, eles tinham essa extrapolação de que ainda vai piorar, mas não, o assintótico é favorável. Esse que é algo surpreendente. Eles sabem explicar por que isso acontece? Eles explicam? Provavelmente. Claro que sabem, né? Mas será que eles explicam? Talvez sim, eles contam? porque assim, o conjunto, assim, uma das coisas delicadas é que é tanta gente trabalhando junto que ninguém sabe de tudo ali. Entendi. Mas quem entende especificamente desse problema provavelmente pode explicar, sim, a parte delicada e a gente entender também. Né? Mas não tem tanta questão de sigilo industrial e coisa assim que nos impeça de entender, não. É mais entender mesmo, mais a técnica e a profundidade necessária. Saquei. Tá? Maravilha. Obrigada. Então, vê que a gente está nos anos bacanas dessa coisa, né, de sair de 65 para kilobit, né, daqui a pouco a gente vai falar em kiloqubit, é algo que vai ser comum daqui a 3 anos, ou algo assim. Pelo menos é a promessa de momento. Como eu falei, essa era a conversa de um tempinho atrás, então alguns aqui vocês já conhecem, outros eram a parte da IBM contando para a gente, e contando, inclusive, coisas que a gente não pode garantir o que vai acontecer, mas é interesse deles,
contar para a gente que eles têm acordo com a Alemanha e que eles têm acordo com o Japão, por exemplo. Então, não é fora de propósito a gente imaginar, e eles é que soltaram essa conversa, de que eles gostariam muito de ter um nicho de América Latina, né? E que nós podemos ser a semente para esse caminho da América Latina. Né? O que eles usam, o termo deles é que a gente seria o hub da IBM Quantum na América Latina. IBM Quantum. Quais são os nossos próximos passos, nossos ali daquele sexteto? Né? A gente está escrevendo o que é chamado um white paper, né? Que é justamente juntar essa conversa mais ou menos que eu estou tendo aqui com vocês, mas aí o foco é outro, né? Eu passei com vocês muito mais tempo na parte que interessa mais aos físicos, mas não é com os físicos que a gente precisa conversar agora, então a gente tem que caprichar para que o white paper seja o que salta aos olhos dos investidores em ciência, né, e perceberem que tem ciência e tecnologia para ser colocada aí. A gente quer conversar com a FAPESP sobre isso, a gente acredita que a FAPESP vai gostar da ideia de liderar uma iniciativa em tecnologias quânticas, e para isso a gente vai precisar muito manter o contato com a comunidade, né? Então, a gente, quando tiver esse white paper melhor rascunhado, a gente vai buscar pessoas importantes na comunidade para conversar. E importantes quer dizer aquelas que trabalham. Então, todo mundo que sentir que deve aparecer, que deve ser parte desse nosso levantamento, primeiro checa se já não está no nosso radar. Eu não vou colocar a lista inteira para evitar que a gente crie inimigos, tá? Isso é sempre complicado quando a gente conversa. Mas o caminho é esse, é saber que é esse sexteto que está cuidando. Procura quem vocês preferirem do sexteto, quem vocês tiverem mais intimidade, para saber, vem cá, eu acho que eu tenho que estar nessa lista, eu já estou, né? E se você não estiver, fizer sentido estar, a gente pede desculpas e inclui, não tem nenhum mistério. E se já estiver, melhor, quer dizer que a gente está fazendo bem feito o trabalho de identificar essas pessoas que precisam estar na listinha ali. E aí o passo posterior, né, se a FAPESP topar a ideia, a gente não vai investir trabalho demais sem ter um certo sinal verde, mas tendo o sinal verde do FAPESP, aí a gente vai investir bastante em fazer esse Quantum Roadmap para o estado de São Paulo, e aí nisso a gente vai precisar muito mais ainda de ajuda da comunidade como um todo, e comunidade como um todo inclui o nosso lado acadêmico, que a gente está acostumado, mas também esse que a gente chama de, né, a parte econômica, ou toda a parte que realmente vai ser aplicadora das tecnologias que a gente está disposto a desenvolver ao longo desse tempo. Bom, quais são as expectativas que a gente tem? Né? A gente, pelo menos deixa eu falar mais no singular aqui, mas acho que é o que acontece com os outros também. Eu acredito que a gente vai conseguir convencer a FAPESP vai gostar dessa ideia. Provavelmente ela não vai colocar muito dinheiro novo nisso, não. Isso vai só ganhar um rótulo, mas esse rótulo deve ser muito relevante em termos da visibilidade e da sinergia. E nisso acho que a gente tem muito impacto a gerar, que existe essa certa hype, né? Existe essa vontade de fazer tecnologias quânticas em várias cabeças. E provavelmente a gente está na situação daquela invisibilidade que eu comentei. Né? E essa invisibilidade acontece até para o investidor que quer criar uma startup aqui na nossa vizinhança, mas não sabe quem é que faz as coisas que ele está querendo fazer aqui por perto. Ao contrário, né? Quem faz? Ninguém. Mas quem tem competência para fazer, quem conhece o assunto o suficiente para adiantar o aprendizado dele, para ser uma curva de aprendizado mais eficiente. Para tudo isso, acho que vai valer a pena esse processo. E aí, escrevendo isso, eu não resisti, né? Eu lembrei rapidamente desse poeminha aqui, que eu acho que fala muito desse nosso trabalho atual, né, de criar essa iniciativa, que mesmo que se no final da história não houver sequer a iniciativa formal, acho que ela já vai ter dado, né, já vai ter valido a pena, mesmo se ela não der frutos, né, porque essa é a ideia, se a gente conseguir
Não, pelo fato da gente... Deixa eu escrever melhor. Não precisa conseguir, esse é o ponto. O fato de estar fazendo já está nos ensinando, já está fazendo com que as coisas aconteçam, independente se vai ter o resultado formal ou não. Ainda que eu insista, eu acho que vai ter o resultado formal. Tá? É um processo que eu acho que se paga como processo mesmo. E só para falar do texto, tem uma certa polêmica se esse texto é ou não do Enfio. Tá? A versão mais provável é que é desse camarada daqui, o Chico Ceola. E aí, para encerrar, quando a gente é chamado para dar um seminário, normalmente as pessoas querem que a gente fale daquilo que a gente faz, está fazendo, já fez e coisa assim, e que normalmente envolve o pessoal que faz isso junto, que são estudantes, pós-doc, quem quer que seja. Então eu trouxe aqui a foto atual do grupo, né, nesse mundo onde a gente aparece de maneira 2D, mas com a vantagem que quando está falando já são 3D, né? Mas essa galera que eu não vou apresentar um por um, para evitar tomar tempo, mas insisto que vários de vocês estão matando saudade, né? Porque tem gente aí que se formou em São Carlos e depois veio para a Unicamp trabalhar com o Rafael Rabelo, que por algum motivo não ligou a câmera, então aquela letra R ali é o Rafael Rabelo, do IFGW, né, meu colega aqui em Campinas, e a gente tem esse grupo junto com essa boa galera de estudantes envolvidos no problema. E depois também, se vocês quiserem, eu conto qual é a história do nosso símbolo ali, desse pentágono interessante e coisas assim. Mas encerro por aqui, do ponto de vista de o que eu tenho para apresentar, mas estou doido para ouvir mais de vocês e ver quem quer avançar mais nesse roadmap das tecnologias quânticas aí. Obrigado, Marcelo. Talvez eu tenho uma pergunta. Por que você descarta tanto a possibilidade de uma ação no nível nacional? No sentido que o CNPq, temos INCT, tem várias chamadas, por exemplo, do CNPq que são temáticas sobre vários programas e não necessariamente envolve grandes orçamentos, etc. Mas estou um pouco curioso de porque tem tão pouca esperança no nível nacional. Por falta de coordenação nacional mesmo, por falta de articulação com agências e coisas assim. Talvez a gente até possa ser um pouco mais corajoso, né? Eu soube que a atual presidência do CNPq tem meio que operado na base da negação das evidências. Então, quando você busca a conversa é muito boa, né? Claro que depois pode não dar em nada, mas pelo menos um cientista que está na frente do CNPq atualmente e que conversa sobre ciência com cientistas, mas em termos de recursos a possibilidade é muito pequena. Mas, por exemplo, o Luiz Davidovich vai ter uma grande sensibilidade a esse assunto. O dia que muda o presidente da academia e vai para uma outra área, por exemplo, vai interessar provavelmente tanto sensibilidade. O Luiz está nos nossos planos, tá? Entre as intenções que a gente tem é já incluir no primeira proposta uma espécie de sugestão de nomes para um possível comitê internacional. E o Luiz é um dos nomes que a gente quer para esse comitê. Ele ainda não foi contactado, não, então não avisa demais, mas ele vai ser contactado nos próximos dias, não sei se essa semana que vem, alguma coisa assim. E sim, vai ter sensibilidade, a gente conhece bem ele, não há mistério nenhum. E assim, certamente a gente não quer que fique exclusivo a São Paulo, não. É só que a gente acha que é um caminho mais proveitoso começar pela FAPESP e provavelmente ter agregados depois. Existe o CONFAP, por exemplo, que são as várias FAPs. Então, pode ser que mesmo sem aparecer com grandes recursos,
né, como a gente estava conversando antes, sobre a situação que a FAPERJ já teve no passado remoto e que agora está aparecendo de novo como era no passado remoto. Então, pode ser que a FAPERJ não esteja disposta a colocar recurso nenhum, mas diga, achei legal isso aí. Então, né, a FAPEMIG a gente sabe que não tem, né? A FAPEMIG não tá zerada aqui em Minas Gerais, então... Mas eu acho que a FAPERJ pode prometer recursos. Não vejo muito. Eles nunca tiveram problemas em prometer, né? Mas no âmbito nacional, eu acredito que tem muita gente que pode dar um apoio forte aí, né? Tem o Luiz, junto com o pessoal dele lá do Fundão, né? O Marcelo França e tudo mais. O CBPF tem uma equipe boa, atuando diretamente em informação quântica, né? Eles estão com um projeto agora para construir qubits lá, né? Então, assim, tem um time forte ali também. Então, e tem um detalhe, né? O atual governo, ele valoriza muito ciência aplicada. Isso ele já deixou claro, infelizmente, inclusive, deixando de lado outras ciências, né? Mas, enfim, isso, para a iniciativa quântica, pode ser algo favorável, né? Porque não só a CNPq, mas também FINEP e tudo mais, eles estão de olho em tudo que possa realmente virar produto e tecnologia, e isso pode ser um ponto favorável para a gente, pensando nacionalmente, viu? Então, eu acho que esse momento talvez está bem tenebroso atualmente para a ciência brasileira, mas para a parte aplicada está mais favorável. Então, talvez valha a pena aí. Se falar que com criptografia quântica você deixa as urnas eletrônicas mais seguras. Mas eles são contra as urnas e pronto. Se for mais seguro, eles batem mais forte ainda. Mas sim, acho que dá para tentar, mas tem que ponderar, né? A escala do trabalho aumenta também. E primeiro começa, né? Depois... Exato. Me dá a sensação de que é melhor plantar primeiro aqui, mas sempre tendo em mente que não é excludente, né? Sim, mas tem que começar de algum lugar e acho que está certo. Acho que primeiro começa, depois se expande, né? Exato. Parte da sensação é essa, que para fazer o Brasil voltar a ter cor ali no mapa, o caminho mais prático é a FAPESP. E aí, para a FAPESP, não adianta a gente falar das coisas nacionais. É aquela coisa que a FAPESP adora internacionalização, mas não enxerga as fronteiras estaduais como lugares onde você pode ter trocas. Então, acho que o momento é de olhar com carinho para o que a gente tem a oferecer em termos de Estado de São Paulo, para ganhar o rótulo da FAPESP, né? E, por exemplo, a gente estava nessa conversa do hub da IBM, né? Isso, para a gente ter alguma chance que isso aconteça, a gente precisa de selos como FAPESP e IBM para poder, tanto os selos quanto eles nos contarem como é que a gente conversa com os outros possíveis agentes para viabilizar uma coisa dessa, né? Porque isso envolveria recursos que não vão ser exclusivos da FAPESP, né? A FAPESP pode pôr uma parte dos recursos para viabilizar isso, mas precisaria de outros agentes, e esses outros agentes deveriam ser agentes econômicos do Estado. E aí, do Estado não quer dizer necessariamente públicos, né? Quer dizer que tenham vínculo com o Estado de São Paulo. Sendo que aí, como a própria IBM já enxerga adequadamente que não precisa, né, para ela a fronteira estadual não interessa, né, para ela, quanto menos fronteira, melhor, aí sim a gente pode, tendo um selo FAPESP que já diz, olha, eu estou disposta, por exemplo, a pôr até tanto, a gente procurar de onde viriam as outras contribuições.
E aí as outras contribuições podem vir do Chile, do México, tal, e, naturalmente, dinheiros tanto nacionais quanto de outros estados no Brasil podem entrar nessa brincadeira. Idealmente, iniciativas empresariais também seriam muito bem-vindas. Só uma pergunta assim. Qual seria, por exemplo, o grau de dificuldade, por exemplo, de organizar um evento com o tema dispositivos quânticos, por exemplo? Eu lembro que, eu não lembro se foi o ano passado, mas o Instituto Internacional de Física de Natal, eles fizeram um evento chamado Quantum Device, se eu não me lembro, se eu não me engano. E, não sei, assim, com um segundo passo depois de um comitê, eu acho que aí fica mais fácil de passar a sonda sobre todo mundo que trabalha com isso. Né? Isso envolve escolher a plataforma, né? Porque hoje em dia eventos são parecidos com isso aqui. Não interessa mais onde vão ser localizados. E aí escolher o formato de divulgação, né? Se é por inscrição, se é por convite, tudo isso tem alguma demanda, mas é algo que pode ser feito. Agora, tipicamente, você precisa ter números que permitam que a coisa avance. Né? O que eu estou tentando dizer com isso? A gente tem ali um grupinho de 6 pessoas, né? Tá tentando fazer as coisas a 12 mãos, pela convicção que se tentar fazer a 200 mãos, não sai nada. Então, a gente quer e muito conversar com a comunidade, mas eu não sei se a estratégia de momento é essa que você sugeriu. Né? Essa pode criar um imenso debate, mas aqueles imensos debates que não convergem. Né? E assim, certamente, eventos são parte da nossa estratégia na vida para fazer as coisas acontecerem. Então, certamente, se a iniciativa passar a existir, aí faz todo sentido ter eventos, principalmente escolas, mas também workshops. Né? A ideia de trazer estudantes é quase sempre mais efetiva para o futuro de médio prazo do que só conversar com quem já está pronto para fazer. Tá? Mas, assim, certamente, eventos são uma estratégia boa, mas acho que não para o que a gente quer agora. Não pro, né? Agora, esse seminário veio a calhar e talvez valha a pena a gente tentar fazer a notícia vazar para... Assim, a gente vai fazer a notícia já está solta por aí, mas pode fazer sentido a gente ter outras conversas desse tipo com outras instituições, por enquanto em São Paulo, pelos motivos já revelados, mas uma vez conseguindo ter essa clareza de que a coisa está acontecendo, né, o canal está aberto para idas e voltas, mas acho que a topologia da rede aí é melhor ser essa que tem um núcleozinho definido, e esse núcleo tem que ser de muito fácil acesso para todo mundo, mas não necessariamente com todo mundo conectado com todo mundo, que às vezes não leva a uma convergência mais rápida. Tá? E principalmente para escrever textos e coisa assim, vai ficar aquele texto que cada hora alguém mexe em mais alguma coisa e ele nunca termina. Desculpa, Sérgio, pode. Vou só pegar um gancho, então, para fazer uma propaganda, porque a gente aprovou uma escola no IFT, Trieste, lá o STP de São Paulo. Aquela coleção de letras, né? Então. Eles têm umas 3 identidades, pelo menos. A gente aprovou uma escola de computação quântica para o ano que vem, só que agora ninguém sabe como é que vai ser, né? Então estou fazendo propaganda de algo que nem eu sei como é que vai ser, né? Porque... Mas, em princípio, ela está aprovada, com recursos para trazer o pessoal de fora e tudo. Aquelas escolas que o IFT financia, junto com o ICTP, com a FAPESP também. Então, seriam 2 semanas de escola e de computação quântica. Especificamente de falar do SAFER.
Então, tem um monte de letra. Mas, enfim, até, Alan, você certamente vai ter que vou pedir sua ajuda no Roman e etc. aí, né? Mas, enfim, depende como é que vai ser também, né? Em princípio, seria o ano que vem, né? E o tema específico é computação quântica. Computação quântica, específico. Algoritmos, plataformas. Então, tem o pessoal inclusive, de plataforma, o pessoal de íons, que você não comentou muito, que é o pessoal da Action, da IonQ e tudo mais, né? Então, o fundador da Action, na verdade, a gente estava em contato para ele vir para cá também, é a computação quântica do grupo do Blatt. O Blatt lá, tem um cara lá que saiu não, né? É do grupo lá que fundou essa empresa e faz computação com íons aprisionados, né? Que tem algumas vantagens em relação aos computadores da IBM, da Google e tudo mais, né? E a principal delas é a conectividade, por sinal. Mas, enfim, se o panorama permitir, no ano que vem a gente vai ter uma escola, Alan, sobre computação quântica. Tá? Acho que vocês têm que manter o projeto. Se vai ser presencial ou remota é uma outra questão. Sim. E entre as coisas difíceis é realmente ser presencial aqui no Brasil, né? Que daqui a pouco vai ser classificado como lixeira do mundo e coisas assim. Aproveitando também, eu posso fazer o anúncio de outra escola que é organizado pelo Klaus Capelle, que se chama Quantum Technologies Meets Density Functional Theory. Na verdade, ele estava para acontecer agosto 2º desse ano, até uma escola de 2 semanas também, mas agora vai ser feito no ano que vem, 2021. Então, e também ainda não sabíamos a forma dessa escola, né? Mas vai ter o Rainer Blatt justamente que vai falar, que é convidado e que aceitou a ideia de vir para o Brasil para fazer essa palestra. Mas, bom, como essa situação do Covid-19, ninguém sabe, né? Como vai ser no ano que vem. Faltou dizer que no comitê internacional ali que a gente ainda está montando, 2 nomes quase certos são o Blatt e o Zoder. Tá, mas também ainda não contactados, a não ser que o Felipe já tenha contactado. Sim, o Blatt já aceitou. Perdão, então o Blatt já é um nome certo e o Zoder é um nome provável. Isso. Com relação ao formato para a FAPESP, seria algo, vocês estão planejando algo como um CEPID, assim? Ou tem algo específico que a FAPESP cria para esse tipo de colaboração? É a segunda alternativa, né? O CEPID, a FAPESP faz por chamada, né? Ela só passou 2 vezes essa chamada, talvez venha uma terceira daqui a 1, 2 anos, não se sabe, mas a gente tem como análogo mais próximo um projeto que chama BION, que é de energias biológicas, né? De fazer não só álcool, mas biodiesel e um monte de outras energias de fonte biológica, e no fundo é uma espécie de rótulo mesmo. Você, na hora que mandar um temático, ele vai poder dizer que é associado àquela iniciativa em tecnologias quânticas. Então, isso não vai necessariamente reservar um dinheiro para isso não vai necessariamente aumentar a chance de ser aceito, nem nada disso, mas deve passar a ter um olhar distinto. Isso nos parece uma boa ideia. Tá? Então, entre as coisas que nos deixam razoavelmente tranquilos nesse esforço, é que, possivelmente, a nossa vida específica de pesquisador não vai ganhar tanto com isso. Mas o conjunto todo vai. Né? Essa é a nossa sensação, né, de achar que vale a pena fazer esse processo, primeiro para a própria comunidade se conhecer melhor, né? Ver que, vergonhosamente, eu não conhecia o Roman até poucos meses atrás. Aí eu primeiro descobri ele nessa busca que a gente está fazendo e agora a gente conversa pessoalmente. Então,
Assim, isso está entre as coisas que sempre me incomodou, né, de um formato onde cada um trabalha meio isolado. Tá? Então, já teve a iniciativa do spin-off Qubit e coisas assim, que, de certa forma, está relacionado ao que a gente está criando agora também, mas que é trazer essa ideia de que a comunidade pode ser melhor se encontrando de vez em quando, né, ou tendo mais conversas e por aí vai. Mas, além disso, acho que o aspecto mais relevante, né, no lado onde começa a ser realmente tecnologia para ser colocada a serviço da sociedade, é que o Brasil é muito pouco amigo de ciência. Né? O brasileiro típico sabe nada de ciência, não sabe nem de ouvir dizer. E aí o brasileiro típico passa por todo o espectro profissional, incluindo os que podem ser empresários de sucesso. Mas os nossos empresários, não, nossos candidatos a empresário de sucesso vão querer abrir coisa de hambúrguer. Eles não conseguem ter outra ideia do que mais que eles podem fabricar além de hambúrguer. Então, dar essa visibilidade, né, num momento onde tem interesse no mundo todo em buscar conhecimento nessa área, buscar aplicação de conhecimento nessa área, eu acho que é um fruto que está ao alcance, acho que é algo que vai brotar de alguma forma. Onde, é claro, também, dentro disso, é extremamente conhecido que startup, de cada 100 que abrem, 90 fecham em 3 anos, outras 9 viram coisas medianas e uma bomba. Né? Então, pode ser, assim, é provável que esse perfil estatístico se repita aqui, mas para esse perfil estatístico, se você só abrir 30, pode ser que a que bomba não apareça nisso. É bastante possível que seja o caso também. Aliás, nessa conversa de hoje com a IBM, ele soltou um número lá que me impressionou bastante. Segundo ele, em 2016, que é quando a IBM lança o IBM Q, eles tinham mapeado 10 startups, e que agora são 600. Né? E, de fato, é fácil a gente buscar na internet e achar 150. E aí, buscando com mais carinho e atenção, você vai chegar nessas 600 dele. E é claro que eles também não acharam algumas, então provavelmente já tem da ordem de 1000 no mundo, e daqui a 3 anos vão ser 5.000. Mas dessas 5.000, 2, 3.000 já vão estar fechadas também. É algo nessa direção. Mas é parte desse jogo, né? Parte do mundo empresarial, mundo afora, e que, se a gente conseguir, é aquela... Se nós não fizermos, isso não vai acontecer. Isso é razoavelmente claro. Né? Assim, nós somos uma parte relevante do que torna o Brasil um possível ator nesse jogo. Então, se a gente não se mexer, aí o Brasil não vai ser um ator nesse jogo. Então, acho que é muito por aí o que a gente está fazendo agora. Tá? E aí, para a comunidade específica nossa, vai gerar trabalho, né? Vai gerar essas interações com coisas que a gente não está acostumado a interagir, é um desafio relevante, e pode gerar mudanças de perfil ao longo do tempo. Isso pode ser o efeito mais forte, mas... para muito além disso, não sei te dizer, não. Então, certamente, não tem expectativa de... Bom, não tem expectativa de aparecer um edital específico de tecnologias quânticas e com recursos